paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, neste exato momento, você que me vê, você que me ouve através deste canal do YouTube, Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós iremos ler aqui em Atos capítulo 8, versículo número 29, que nos diz o seguinte: então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo de número 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciava-lhe a Jesus. Louvado seja Deus. Que é uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 29 a seguir adiante. Senhoras e senhores, eu vejo que o Espírito Santo de Deus disse para Filipe, o evangelista: aproxima-te e chega-te a este carro. Filipe estava em um lugar deserto, que a Bíblia diz que era um lugar que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. E Filipe estava ali, quando de repente ele avistou um homem que vinha num carro puxado por cavalos, uma carruagem. E Filipe estava ali quando de repente o Espírito Santo do Senhor disse: Filipe, aproxima-te desse carro. E Filipe se aproximou, correu, foi até esse carro, essa carruagem. E Filipe, irmão, se aproximando, viu que esse homem, um eunuco, superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia, um homem, um oficial, um homem de grande influência, ele estava retornando. Ele tinha ido para Jerusalém, porque ele era, digamos assim, simpatizante dos costumes judaicos. Ele ia anualmente para Jerusalém, podemos dizer assim, simpatizante da cultura judaica, dos costumes, das festas, e até mesmo conhecia Deus, porém não conhecia ainda Jesus. E nós sabemos que a salvação é mediante Jesus. A Bíblia diz que debaixo destes céus só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos: é o nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. A salvação é só em Cristo. Esse homem, ele conhecia os costumes judaicos, cultura judaica. Ele ia anualmente, digamos assim, para esta adoração em Jerusalém, porém ele não conhecia Jesus.
E eu vejo que não existe protetor, não existe protetora, padroeiro, padroeira, só existe salvação em Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Salvação só em Jesus, não existe outro caminho. Jesus é o caminho que conduz o homem a Deus. Jesus é a ponte que liga o homem com Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então percebemos aqui no texto bíblico que esse homem não conhecia Jesus e, de certa forma, o evangelista Filipe, chegando próximo desse homem, dessa carruagem, ouviu que ele estava falando acerca das Escrituras, acerca do livro do profeta Isaías. E então Filipe ouviu e, vendo que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, perguntou se ele entendia alguma coisa. Ele olhou para Filipe e disse: eu não entendo nada, como poderei entender se ninguém me explicar? Ele convidou Filipe para poder subir na carruagem e sentar junto dele. Filipe subiu nessa carruagem, viu que ele lia o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que nos diz aqui, ele viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que diz aqui: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Louvado seja Deus. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te de que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro, ou de alguma outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, ele tinha o livro do profeta Isaías, um rolo em pele de animais, escrito o capítulo 53 do livro do profeta Isaías nesse rolo. Só que ele lia e não entendia. Perguntou para Filipe: esse profeta, ele está falando de si mesmo ou de algum outro? E Filipe começou, nas Escrituras, começou a falar de Jesus, anunciou Jesus para esta alma sedenta, uma alma vazia, que não tinha conhecimento de Jesus, que não tinha conhecimento do Cristo vivo. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas se encontram vazias, sem ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Às vezes eu fico observando, a gente chega na casa de alguém, né, a gente percebe ali uma Bíblia aberta, no Salmo 91, Salmo 23, e eu fico assim observando, meus irmãos, que muitas pessoas, né, têm a Bíblia como se fosse um amuleto da sorte, como se fosse um talismã, uma coisa assim, sabe? Porque, na verdade, irmãos, muitas pessoas não têm o conhecimento das Escrituras, porque a Bíblia, ela tem uma linguagem bastante difícil de compreender, e eu sempre digo que a Bíblia, ela tem essa linguagem literal, não literal, tem muitas metáforas, é uma linguagem alegórica, figurativa, principalmente o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, são livros de difícil entendimento. Na verdade, a Bíblia em si, a palavra de Deus, você não compreende ela, digamos assim, por um linguajar humano. Você não vai compreender a Bíblia
pelas ciências humanas, ciências exatas, por filosofias e teologias humanas. Você não vai compreender ela nesse aspecto, você não vai compreender ela no raciocínio humano, digamos assim, mas você vai compreender a Bíblia Sagrada mediante a revelação do Espírito Santo de Deus. É quando você ora, quando você busca, o Espírito Santo de Deus, ele te revela, o Espírito Santo te dá inspiração para você compreender as Sagradas Escrituras. Essa é a realidade. A Bíblia você vai entender, compreender ela pelo Espírito Santo de Deus. A gente estuda teologia, a gente chega ao ponto de ser mestrado, doutorado em teologia. É importante, é fundamental a teologia, mas eu vejo que o Espírito Santo de Deus é primordial, digamos assim, preponderante, fundamental, porque sem o Espírito Santo de Deus não há a revelação das Sagradas Escrituras. É o Espírito de Deus que nos dá sabedoria e entendimento. Então eu vejo, meu amigo e minha amiga, que muitas pessoas têm a Bíblia como se fosse um amuleto da sorte, mas a Bíblia não é um amuleto da sorte. A Bíblia é a palavra de Deus que liberta o homem e transforma o homem mais vil pecador em uma nova criatura. Então é preciso levar o conhecimento de Deus para as pessoas que têm a Bíblia, mas é como se não tivesse. Tem a Bíblia aberta ali no Salmo 91, Salmo 23, Salmo, mas não entende, não compreende. E é preciso, cada um de nós irmãos, você que é crente lavado no sangue de Jesus, leve o conhecimento de Deus para as pessoas. A Bíblia diz que o povo perece porque falta-lhes o conhecimento das Sagradas Escrituras. Quantos eunucos como esse homem, etíopes, estão por aí, meus irmãos, e a carruagem está passando e o Espírito Santo de Deus diz: aproxima-te, chega-te a este carro. E nós estamos com os braços encruzados, sem fazer nada, irmãos. E são vidas que estão com vazio dentro do coração, que às vezes têm as Sagradas Escrituras, mas não entendem a Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia, mas não compreende, meus irmãos. Tem como se fosse um amuleto da sorte. Vamos levar a palavra de Deus, porque eu creio, irmão, nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que esse livro, Jesus diz em sua palavra, o próprio Cristo diz: examinai as Escrituras, porque dela tendes a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.